Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula, né, da nossa Irmandade. E hoje, com a Palavra Livre, né, aí com a nossa convidada, Lorena Butron. E conforme a gente falou, né, no informativo lá do e-mail, o propósito aqui desse encontro é abrir espaço e sem qualquer planejamento aqui, né, previamente traçado, a gente vai compartilhar, vai ser um bate-papo aqui bem descontraído sobre os assuntos, né, que a gente gosta de abordar, da alquimia, do esoterismo, né, o mundo iniciático, espiritual aqui de uma forma geral, né, a Lorena, a gente se conheceu aqui no Brasil, né? Inicialmente, ela se cadastrou, né, no blog, lá no site Alquimia Operativa, e ela foi acompanhando aqueles e-mails que todos vocês aqui já, né, já receberam, né, alguns deles, e aí, em dado momento, aí ela ingressou na oficina, né, foi na oficina, né, Lorena? De alquimia Isso, de espagírica. alquimia espagírica, e ela é argentina, estava de passagem aqui pelo Brasil, e, e a gente foi, né, ela foi se identificando, né, com o trabalho da alquimia, né, aí eu tomei conhecimento da história dela, né, eu me apaixonei pela história, né, o percurso que ela estava, a jornada que ela estava empreendendo, né, uma jornada aí de autoconhecimento, né, de buscas, né, interiores, e eu aprecio muito, né, pessoas que têm assim, essas atitudes, né, de dar passos práticos, de se lançar, né, não ficar só restrito, né, às leituras, às teorias, mas se lançar para as descobertas. Isso tem um poder de transformação muito grande na medida que a gente se permite, né, ser tocado, ser alcançado pelas pessoas, pelas circunstâncias, né, que a gente vai encontrando ao longo da jornada. E eu me apaixonei por esse projeto aí de vida dela, né? E até que, né, os caminhos dela, né, a trouxe aqui a cidade de Miguel Pereira. Ela ficou alguns dias na cidade. Aí teve a oportunidade, né, de conhecer o laboratório, acompanhou algumas operações. A gente fez um ritual de incensação, aquela combinação única lá, né, que eu faço, que eu gosto de fazer quando eu recebo assim, uma pessoa. Né? Eu já fiz muito isso em atendimentos, aí, e eu faço um olho para a pessoa, sinto ali o momento da pessoa e vou lá e vou sendo guiado intuitivamente para aquilo que ela está precisando naquele momento, misturo ali, coloco no mortalho e incenso a pessoa. E eu me lembro que você tinha relatado que eu falei, olha, essa mistura aqui vai te fazer com que você tenha muitos sonhos, né? E você não Sonhos. sonhava nada, não lembrava, não lembro agora, só que você não sonhava, né? Ou não lembrava dos É. sonhos, né? E naquela noite você acho que sonhou por tudo que as noites que você não tinha Sim, muito intenso. e o alcance, né? O alcance, né, que o incenso tem é sensacional, né? Ele mexe diretamente, né, com a memória áurica, né? E é sensacional. E agora eu vou passar aí, ó, deixar a Lorena agora falar aí o trabalho que ela faz e a gente começar aqui o nosso bate-papo. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aí, grato pelo espaço, Daniel. É sempre um prazer aí participar, colaborar e conhecer mais do seu trabalho. E aí eu tenho que falar do quê? Desculpa, do trabalho que eu faço, da viagem, como é que é? Palavra livre, eu falo conta aí. Palavra livre, Palavra livre. já era. Começa contando aí um pouquinho, por exemplo, quando você veio para cá, qual era o trabalho que você fazia, o trabalho que você passou a Ah, fazer, o que você faz hoje, né? entendi. Aí, quando você tava me apresentando assim, eu lembrei de uma coisa bem engraçada, que eu não sei se eu te contei alguma vez, mas que, na verdade, o Brasil nunca esteve nos meus planos, né? A primeira vez que eu pensei em viajar
eu acho que 21 anos, uma coisa assim, e eu tinha sabido, assim, eu tinha escutado uma experiência de uma filha de uma amiga minha, sei lá, da mesma idade, que ela tinha ido para Andorra. Não se falam vocês, Andorra. É um principado que está no meio da França e da Espanha, mas que não pertence à comunidade europeia. E o pessoal vai lá e, sei lá, tem uma questão com os impostos, não tem impostos, sei lá, é muito mais fácil também como estrangeiro ou estrangeira ir para trabalhar e muitas pessoas iam lá para fazer aquela aventura, né? Aquela busca também, sei lá. Aí é um lugar muito turístico, então dá para trabalhar em gastronomia, hoteleria, esse tipo de coisas. Eu tinha 21 anos, eu abandonei a ideia, depois voltou nos meus 25 anos, e aí já apareceu a questão da Nova Zelândia, que aí não sei se o Brasil tem também, mas a Argentina tem tipo, arranjos aí com muitos países, não muitos, alguns países, né, para fazer um voluntariado, um ano de voluntariado, um ano que você vai com permissão para trabalhar, claramente não em empresas, não, tipo, você vai trabalhar na horta, trabalhar esse tipo de coisas, né, aí trabalho duro. E eu abandonei a ideia novamente, e no 2014, quando eu decidi olha, já não posso fugir mais desse grande desejo, ou chamado, não sei, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. E eu queria aplicar para Nova Zelândia, mas tem muitas pessoas que querem fazer esse trabalho na Nova Zelândia e tem muitos poucos Nova Zelândia, né? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Então não conseguia a vaga, não conseguia o visto, né? Porque o visto de trabalho temporal, sei lá, para um ano. E aí eu falei, vou começar e depois, talvez, ano que vem, Nova Zelândia, sei lá. E aí eu comecei, é o único que eu sabia que eu queria começar pelo Uruguai. E aí passei 3 meses no Uruguai, na temporada de verão, trabalhando. E aí chegou, eu senti que o Uruguai já era, né? Já deu seus frutos, essa fase da viagem. Eu não pisava a Argentina nem com o dedo do pé. Eu não tinha grana para grandes passagens de avião. E eu estava a 1 hora da fronteira com o Brasil. Então é o Brasil. Só por isso, né? Entre aspas. E depois acabou que foram 2 anos e meio no Brasil. E nesse ano, em setembro, eu acho que era o momento para a Argentina para aplicar para esse visto para Nova Zelândia. Eu, tipo, tava nem aí, quando Nova Zelândia estava no Brasil, sabe? Tipo, o caminho era no Brasil. É engraçado, né? Que a gente, né, propõe e o caminho vai guiando e te fala, não, você não sabe nada. Você sabe nada, eu vou te guiar para aqui. E aí, até esse momento, eu trabalhava como professora, eu me formei em Belas Artes, eu passei 5 anos, 4, 5 anos trabalhando até a decisão de viajar por terceira vez. Eu passei assim, trabalhando em escolas, né? É um trabalho que eu fazia muito mal, muito mal. Eu sabia que tinha alguma coisa em relação ao, não sei se talento, uma coisa assim que me era fácil, né? Tipo a questão do ensinar. Mas o lugar não era a escola. A instituição educativa não era o lugar. E me fazia muito mal, muito mal. Eu saía chorando muitas vezes. E aí, quando eu saí para viajar, renunciei a todos os meus trabalhos. Nesse período aí que você não estava enxergando assim, uma realização, você lembra qual era a sua idade na época? Sim, eu passei dos 25 anos até quase 30. Estava entre os 22 e 28 anos, se isso foi entre 22 e 28 anos. Eu só queria abrir um parêntese, porque nesse período aí de faixa etária, entre 22 e 28 anos, é o nosso chakra cardíaco, que está. A gente tem os setênios, né? São os ciclos de 7 anos da vida. Aí, nos primeiros 7 anos, quem tem a ênfase é o chakra básico, dos 7 aos 14, chakra esplênico, depois umbilical. Aí, quando chega no chakra cardíaco, esse período entre 22 e 28 anos. E como o chakra cardíaco é um chakra que está no meio do corpo, ele faz a ponte entre os chakras superiores, né, o que está em cima,
e os chakras inferiores, aquilo que está embaixo. É o chakra muito ligado às emoções, então é um período onde a gente tem um olhar muito sensível ao mundo externo. Costuma ser a faixa etária onde a gente questiona muito o nosso propósito, se ele está em sintonia com aquilo que a gente acredita que seja o mais harmonioso, né, para a nossa vida. E aí costuma ser um período assim de muito olhar assim para dentro do que a gente está fazendo, né? E é nessa faixa onde a gente costuma ter clareza daquilo que a gente gostaria de fazer pelo resto da vida. Mas é isso. Pois é, foi muito isso que aconteceu. Eu sempre falo que é muito engraçado que depois da minha revolução de Saturno, da minha primeira revolução de Saturno, né? Agora eu vejo isso que eu sou astróloga. Eu não fiz para nada, tipo, minha decisão não foi para nada saturnal, né? Tipo, entre aspas. Porque foi renunciar a tudo que eu estava construindo. Eu já estava há 4, 5 anos trabalhando como professora, tinha cada vez mais horas nas escolas, e foi renunciar, tipo, uma bomba plutoniana, né, tipo, nisso tudo, e foi sair viajar, uma questão aparentemente nada a ver com o Saturno, né, mas hoje eu vejo que minha forma de amadurecer estava sendo uma forma muito, muito distorcida, não muito distorcida, muito afim com o que talvez a sociedade fala que é amadurecer, né? Que não tem nada a ver com pensar nessas questões de propósito e todas essas questões, né? Então, na verdade, a decisão de viajar foi muito saturnal para mim. Só que no momento, quando eu comecei a estudar astrologia, e eu pensei nessa época, eu pensei, nossa, mas não é para nada saturnal, como assim? E depois eu vi, nossa, totalmente saturnal. A minha própria vivência, né, de Saturno, a própria visão que eu tenho do seu ciclo, e a minha própria forma de habitar esses ciclos, né? E o engraçado também é que eu via nesse momento, né, porque eu cruzei muitos viajantes, né, nesses quase 3 anos de viagem. E eu vejo agora também muitas pessoas mais novas, né, tomando essas decisões que eu tomei quase nos meus 30 anos. E claro que eles têm muita coisa para trabalhar no caminho, na estrada, né, de mochilão e tudo mais. Mas é outra experiência. É outra experiência. Eu tive a experiência de estudar uma carreira, me receber nessa carreira, começar uma carreira laboral, né, com esse título, e de repente Plutão, bomba, acabou e começar uma coisa nova, né? E eu vejo que hoje as pessoas mais novas talvez estão se permitindo essas decisões, quem sente, né? Porque não todo mundo vai sentir, tenho que sair de mochilão. Não, não é para todo mundo. Mas se é para a pessoa, muitas mais pessoas estão tomando decisão de mais novas, né? Tem menos para deconstruir, tem menos para destruir para poder fazer esse caminho, né? E também vejo muitas pessoas da minha idade, talvez uns anos maiores, né? Mais velhos, que também sentiram chamado de mochilão e ir para a estrada, que foi o mesmo caminho. Eles construíram um tipo de vida que não fazia eles felizes, mas não sei lá, eles construíram como eu construí, e de repente Plutão sai, né? Eu vejo esse padrão, né? E eu acho bem interessante. Uhum. E você começou na oficina de alquimia Spaghetti, se não me falha a memória, foi quase no final de 2016, com certeza foi no segundo semestre. Aí em 2017 foi que você esteve aqui na cidade, né, de Miguel Pereira, né? E aí foi nessa visita que surgiu o site, né? O Rito Espiral, que eu acho que é algo que você sempre queria, né, fazer, né? E aí esse período aí que a gente fez aquela mentoria aí, relâmpago, né? Foi intensivo mesmo, né? Foi muito produtiva. Hoje está sendo muito autodidata. Hoje eu estou aprendendo com pessoas que eu admiro no que eu faço, que é principalmente
astrologia hoje em dia. É, eu estou aprendendo de forma muito autodidata. Mas teve momentos, na verdade, o caminho do sagrado feminino e o caminho da astrologia foram assim muito da mão, né? Porque no 2016 que eu escrevi para você para ver se eu ganhava essa vaga, né, no curso da alquimia espagírica. Nesse 2016 foi todo um ano de eu fazer um caminho, né, uma trilha, assim como o pessoal está fazendo assim com você, desde diversos lugares do mundo, e você guiando, né, tipo, acompanhando, né, o processo de cada um, de cada uma. Eu fiz com uma pessoa de México, e foi, na verdade, tipo, tinha 2 cursos, né, que essa pessoa tava abrindo, tinha mais, não, né, mas esses 2 chamaram a minha atenção. Um deles era, tipo, para ganhar algumas ferramentas para facilitar círculos de mulheres. E outro era um caminho muito mais comprido, mas a gente ganhava ferramentas, claro, mas era um caminho muito mais no nível pessoal, né? Aí eu enviei um e-mail para ela, fins de 2015, eu não sei o qual fazer. E ela respondeu para mim, olha, esse curso para isso outro, entendeu? Tipo, como falando, eu não posso decidir por você, você que tem que saber o que você quer fazer na sua vida. Então, eu sabia que um dos 2 motivos, assim, os mais fortes pelos quais eu tinha saído da Argentina para fazer essa viagem, tinha a ver com o reencontro com alguma coisa que eu não sabia chamar, que eu não sabia nomear, mas que tinha a ver com esse sagrado feminino, né? Que nesse momento eu não sabia como chamar. Então, falei, olha, eu acho que tenho que ser responsável comigo, com as outras pessoas, primeiro para facilitar trabalhos que têm a ver com o sagrado feminino e que possa incluir outras pessoas, tenho que trabalhar isso em mim. E foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Então, todo esse ano foi de muito trabalho de reencontro com a mulher que eu sou, né? Com a minha história de mulher, com a história de outras mulheres que caminharam atrás de mim, que ainda continuam nisso, né? Caminha muito forte, muito intenso, sempre dá para novas descobertas. E essa minha mestra é astróloga também. Então, eu acho que eu comecei a compartilhar no meu Facebook coisas de astrologia, mas eu não tinha estudado em lugar nenhum. E eu acho que ela estava aí de olho no que eu estava escrevendo no meu Facebook. E no final desse 2016, ela falou para mim se eu queria escrever para seu site, né? Como se eu enviasse algum dos e-mails que você envia, sou eu que escrevo, entendeu? Uhum. Nossa, a grande oportunidade, né? Porque, ao igual que você, tipo, ela tem uma comunidade muito grande, né? E aí eu comecei a escrever para ela, para a cidade. Como Qual o assim? nome dela? Ela se chama Karina Falcón. Karina E Falcão. Karina Falcão? Falcón. Ah, Como Falcão, né? hum. E a comunidade dela se chama La Mujer Lunar. Fala de E eu novo. comecei La Mujer Lunar, a mulher lunar. Isso que eu ia falar, a mulher. Entendi. Aham. E você já participou de algum ritual com ela lá, ou aí, ou algum outro, em algum lugar? Sim, porque justamente quando eu voltei do Brasil, que eu vim aqui para Córdoba antes de passar por Buenos Aires esses 3 meses, que eu te contava que eu vim aqui para um retiro, era justamente o primeiro retiro que ela vinha conduzir aqui na Argentina. E Uhum. depois foram mais 3 vezes que ela veio na Argentina. A última eu não fui, mas eu participei dos retiros Esse, seguintes. esse ritual era só você e ela, ou era assim, era um grupo, né? Não, eram muitas pessoas, ao Ah, redor de 50, uma coisa assim. e como que você assim enxerga assim aquilo que a gente estava falando antes de abrir sobre ritual, né? Qual a importância que você vê, né, na realização desses rituais? De que maneira que eles podem impactar, contribuir, né, para o progresso, né, transformação interior de quem participa dele, em relação a, por exemplo, a quem só fica no estudo teórico, né? Sim. Comenta essa parte aí do ritual.
Eu acho, sempre falo, justamente nesse ano de 2020, os artigos que eu estou compartilhando no Rito Espiral são todos rituais, rituais de luas novas, né, que dá para fazer em qualquer momento do ciclo lunar, mas que tem a ver com a escolha arquetípica ou signo que está habitando essa lua nova ao começo desse novo ciclo. E ao respeito dos rituais, o que eu acho é que, olha, eu acho que podem ser ações extremadamente simples, né? Extremadamente simples, mas o que diferencia uma ação qualquer, né, de um ritual, de uma ação ritualística, é o poder, né? Eu posso estar com o xamã na cima aqui do Cerro de Champaqui, aqui, com o xamã que veio da Sibéria ou do Peru, e sei lá, eu estou em qualquer outro lugar, e o xamã é um xamã que está aí só para lucrar, entendeu? E não acontece nada. E eu posso estar fazendo um ritual aqui muito simples na minha casa, muito minimalista, né? Mas eu estou fazendo de coração e eu estou me conectando, e eu estou colocando poder em cada palavra que eu falo, estou colocando poder em cada incenso que eu acendo, estou colocando poder nessa vela. Não é que eu estou colocando o meu poder, eu estou me conectando com o poder dos elementos, estou reconhecendo esse poder dentro de mim também, né? Não é que eu estou delegando o poder. Pois é. E isso, eu acho que isso que diferencia qualquer ação de uma ação de poder, né? De uma ação que tem poder. Eu acho que é isso. Pode ser, de fato, muito simples, né? Eu fiz essa pergunta, né? Pedi para você comentar disso, porque, né, conforme a gente estava falando antes, a IHSA está naquela fase. O próximo grande passo, né, da IHSA é manifestar a sua expressão presencial, né, a sua expressão, colocar em prática, né, implantar o nosso rito, né? E eu falei do espaço, né, que a gente já tá vendo, e acho que eu particularmente considero muito importante, né? Não é assim participar de um ritual assim com outras pessoas, algo feito num templo, seja esse templo convencional, né, de paredes ou ao ar livre. Eu não vejo ele assim como algo obrigatório para o seu progresso espiritual, mas ele tem a sua importância, né? Ele tem uma função, ele pode ter uma função de servir de gatilho, né? Quando a gente se entrega à realização, né, desses rituais, e eu estou falando agora do ritual presencial, feito num local, né, consagrado, ele funciona como gatilho, porque dependendo com que mente e coração você se entrega à participação, à realização desses rituais, você permite que as energias que são colocadas ali em movimento alcance regiões onde o simples estudo teórico não consegue alcançar, que você sozinho não consegue criar aquela carga vibratória no ambiente, né, que tenha acesso a essas regiões, e isso provoca transformações. Isso abre muito a nossa sensibilidade, né? E o início da minha jornada foi em escolas iniciáticas tradicionais, né? Então posso falar disso com propriedade, com experiência própria, Claro. né? E então o próximo grande passo, fase aí da nossa IHSA, né, é implantar, né, o nosso rito, né? E aí que a gente vai sondar, né, voluntários, né, algo totalmente voluntário, ninguém é obrigado a participar, né, mas a gente vai sondar aí quem tiver o interesse e dar o treinamento para esse, digamos assim, esse corpo iniciático sacerdotal, né, conferir, né, o treinamento, as iniciações. É um trabalho que já está, de certa forma, operativo, né, no astral, né, a gente já tem layout do templo, né, as linhas principais aí dos rituais, tudo isso a gente já recebeu, né, de forma inspirada, e assim só vai depender, né, da adesão, né, dos membros, né, em Aí participar. Lucia já está aderida. Ela fala, Oi? vai ser sublime. A Lucia Ah, Saraiva vai ser sublime. Aí já tem uma aí.
na lista, com certeza. E vai ter mais. Claro, porque eu estava pensando também na sua pergunta, né? Eu acho também que o que dá muito poder no ritual é essa questão de, por exemplo, a gente pensa numa oração, ou a gente pensa em um passo a passo, né, de como se faz determinado ritual X, né, de qualquer cultura ancestral, de qualquer, sei lá, sabedoria ancestral, né? E eu acho que isso ganha poder porque isso foi rezado dessa forma há muito tempo atrás por muitas pessoas que estavam muito conectadas com o poder dessa oração, com o poder desse ato, né? E essa repetição, eu acho que é o que também dá poder, né? Por que eu rezo, tal rezo eu falo dessa forma e não falo o inverso, não falo ou não mudo a ordem das orações no rezo? Porque isso foi rezado assim, e isso que guarda o poder, né? A memória de todos os avós e avós, né? Rezando dessa forma esse rezo, e assim com um ritual, e assim com qualquer ação ou palavra, né, que é uma palavra ou uma ação de poder. E o que você falava da ritualística em relação a um lugar em específico, estava pensando no conceito de lugar de poder, né, que vem do xamanismo, e que, na verdade, fala mais no lugar ao ar livre, mas, como você fala, tanto faz se é numa estrutura de concreto, no ar livre, mas que é isso mesmo, né? O lugar tem lugares que têm poder. Por exemplo, para mim, um lugar de poder no Brasil é a Serra da Mantiqueira. É um lugar que, se eu voltar no Brasil, que com certeza vai acontecer em algum momento, Serra da Mantiqueira tá aí, é a minha avó. Como é meu avô aqui, o Champaqui, essa serra de Córdoba. E eu senti até eu sinto, a Serra da Mantiqueira, eu sinto ela totalmente feminina. Aqui, esse Champaqui, ele é machão. Ele é totalmente diferente sua medicina. A sua fala agora me lembrou que no culto, no Antigo Egito, nos cultos de Aton, ou Aton, né, o templo, né, consagrado, um dos templos consagrados a Aton, ou Aton, ele tinha as colunas, tinha as paredes, mas não tinha teto, era a céu aberto, né? E então, assim, eu achei interessante. Acho que era o único culto egípcio que talvez eu esteja equivocado, porque tem assim no Antigo Egito tinham centenas de divindades, né? Mas dos que eu conheço, Aton era o único que o templo ele não tinha teto para que as pessoas pudessem olhar para o disco solar, o Sol, né? Que é o Sol era a representação visível do Deus invisível. Eles não adoravam o Sol, adoravam Atom, né? E o Sol era uma representação, né, do visível, da manifestação de Deus. Só abrindo parênteses aqui, alguém perguntou se será a presença. Sim, nosso rito é 100%, será 100% presencial, opcional, né? É um círculo interno da nossa IHSA, né? Onde todos os preceitos alquímicos que a IHSA disponibiliza ao longo, principalmente nas duas últimas câmaras, né? São as câmaras superiores, a gente vai ver a dramatização ritualística desses princípios, né? Principalmente da questão ali dos elementos, né? Dos 4 elementos, das 3 substâncias, muita inspiração da teurgia, né? Então é um rito de caráter alquímico e teúrgico, né? Então, assim, essas ritualísticas, né, elas conseguem, executadas de determinada maneira, né, elas alcançam, né, regiões da nossa consciência que, de outra maneira, seriam inacessíveis, né? Pois é. Por exemplo, você estava me perguntando
do encontro com a Karina, né, dos encontros, né, mas o primeiro foi aí quando eu voltei do Brasil, e ela vem de México, então as práticas, né, os rituais são principalmente maia-toltecas, né, e aí tem uma ação ritualística que é, por exemplo, como eu te falei, muito simples, é muito simples, mas é tão poderoso, e se faz sempre no pôr do sol, né? Como dentro da roda medicinal, com os quatro pontos cardeais, oeste, né? O lugar da purga, o lugar do discernimento, o lugar do soltar, do deixar ir, de se esvaziar, da lua minguante, lá. Uhum. Da fase pré-menstrual, sei lá. Uhum. E aí, a prática tolteca era simplesmente ou imaginar ou previamente decidir um centro de um círculo, né, que poderia ser uma grande pedra, ou simplesmente, tipo, acendo uma vela e esse é meu centro, e é caminhar em círculos para trás, né, muito devagar, se são muitas pessoas aí cuidando do outro, e chega a ser tão devagar, tão devagar, tão devagar, até ficar em quietude. E o exercício é recapitular o dia, né? No momento do pôr do sol, que a gente já vai para dentro da casa, que já se adentra no momento da escuridão, do repouso e tudo mais, da culminação do dia, né? Recapitular o dia, o que aconteceu no meu dia, né? E começam a vir essa memória. É muito simples, é muito simples. Mas eu posso fazer com um dia, posso fazer com uma situação que eu estou lutando nesse momento. Nossa, caminhar para trás em círculos é um ritual, uma ação ritualística muito, muito poderosa, que eu adoro. E é muito simples, né? Mas o poder também dessa ação, eu acho que também vem de lá atrás, né? Que nossos avós, os avós de todos, né? Não precisa de sangue. Os avós conceituais, né? De todos nós, fizeram por tanto tempo, e isso que otorgou também poder à ação, E né? você vê muitos pontos comuns entre essa linha xamânica e a alquimia. Total. O que tem em comum as duas tradições? Olha, eu estava pirando a terça passada que eu participei da aula terça passada, que você me convidou. Eu não lembro muito bem como é que estava sendo colocado o seu discurso, mas você no momento falou de não dar, de uma questão que tinha a ver com a poupança de energia, né? Você estava falando das defesas, né? E de não dar poder para o afora, né? Muito mais quando o afora está vibrando baixo. E eu estava ouvindo você, eu estava pirando, porque isso é a base do caminho do guerreiro, que está ensinado pelos livros do Carlos Castaneda, mas que não importa Carlos Castaneda, né, que é um cara do século XX, ele está baseado em ensinamentos toltecas muito antigos, né, e ele coloca isso num formato de novela, com o xamã, que é o Dom Juan, e todas as experiências que ele vive com o Dom Juan e tudo mais. E aí é engraçado que ele quer passar para a parte divertida, né? Para a parte da ação, ele quer ir para o Nagual, quer ir para o mundo do não visível, quer ação, né? E o Dom Juan mantém ele, tipo, em exercícios muito básicos e muito chatos, né? Porque no momento o Dom Juan, o xamã, fala para ele, se você não sabe poupar sua energia, você vai ir para o mundo do não visível, você vai ser comida de organismos oscuros, entendeu? Da matéria oscura. Você tem que aprender a poupar sua energia. E até você não aprender, você não sai daí, entendeu? E era, tipo, muito chato. Ele queria passar para uma parte mais divertida, né, do treinamento. E não acontecia. Passava anos, né, tipo assim. E é o caminho do guerreiro, mas também vem de culturas mais antigas, vem de culturas de outras partes do mundo. E é tão interessante como culturas de partes tão diversas do mapa, né? Estavam pensando no mesmo, estavam propondo o mesmo. Acaba que, na verdade, é muito simples, né? O que a gente deveria fazer. Mas o que leva muito tempo é lembrar, né? Voltar para essas memórias para o corpo e fazer as próprias, ao ponto que sejam nossa rotina diária, e ganhar essa impecabilidade, né?
que não é um destino a impecabilidade, não é a perfeição, né? Mas é o contínuo caminhar, né? É como andar em bicicleta, né? Tipo, para andar em bicicleta ou para caminhar, a gente tem que desequilibrar, senão não tem movimento. Mas sempre voltar para o centro, mas sempre voltar para o centro. E é isso, né? E é isso que é impecabilidade também. Mas todos os conceitos que eu conheço pelos livros de Castaneda e depois de aprender com a minha mestra de México e tudo mais, você fala de outras partes do mundo e tem sincronia, né? Eu acho maravilhoso. Uma coisa que eu vejo bastante comum, né, entre as duas tradições é que, por exemplo, na alquimia, o que difere, por exemplo, a alquimia da química, né? A química é o processo totalmente exterior, né? Eu pegar esse princípio ativo, pegar essa substância e fazer algo totalmente desprovido, né, do espírito, né? Simplesmente operar pura e simplesmente a matéria. Na alquimia, a gente leva em consideração também a participação do operador e do plano espiritual, do plano divino. Quanto mais alquímico se torna o processo, mais o processo se torna teúrgico. Teúrgico no sentido de solicitar, né, a bênção, a intervenção divina para que o que está acontecendo ali na sua bancada de operações do laboratório seja dotado, né, de um poder que vá além do puro material que está ali, né? Então, nesse sentido, os preparados alquímicos são matrizes energéticas, né? Uma das maiores dificuldades, por exemplo, de quem vem das ciências exatas, eu, por exemplo, que venho da química, do biólogo, da pessoa que estuda farmácia, é deixar um pouco de lado a questão dos princípios ativos, né, da terminologia científica e ter esse olhar de que o preparado alquímico ele não é uma solução ali de produtos químicos, de princípios ativos. É uma matriz energética, a gente torna aquela matriz energética digna de absorver, de receber a manifestação divina. Então, assim, a gente sempre leva em consideração essa questão. E pelo pouco que eu conheço do xamanismo, também leva em consideração essa coisa do espírito, né, da divindade, de você consagrar a medicina, né, solicitar. Eu vejo dos pontos de interseção ali que eles se tocam, se conversam, né, entre alquimia. Talvez no passado tivesse sido até uma coisa só, em algum momento, porque a alquimia ela floresceu, né, em diferentes regiões, em diferentes épocas, tem a mesma fonte, mas cada povo, cada cultura manifestou isso de uma forma, a sua maneira, conforme o seu entendimento, a revelação que receberam. Claro, claro, total. Por exemplo, tem muito isso, você está por falar aí a questão de pedir permissão, né? E eu que estou trabalhando com essa formação que a gente está fazendo com as meninas, que eu pedi permissão para a Daniel de pegar um pouquinho do material que está publicado no site. Coagula, né? A gente está trabalhando com o solve coagula com uma metáfora de trabalho interior, né? Sem a parte da vidraria e tudo mais, pegando só a metáfora, né? Só essa parte. Claro que no caso do Daniel tem as duas coisas acontecendo juntas, né? E eu sempre lembro do princípio do seu artigo que fala de pedir permissão para a planta, né? Porque não adianta cortar um galho ou cortar a planta inteira se a planta não quer trabalhar com você. Então, já desde o princípio tem esse respeito, né? E essa consciência, né, de que não estou trabalhando com uma coisa inerte, né, com uma coisa que está viva. E tem muito isso também no xamanismo, de pedir permissão, né, para a planta desde o princípio. Por exemplo, quando se prepara a medicina, são muitos dias, né, de
cocção, né, de decocção da planta, e sempre cantando, e sempre o canto um rezo. Então, claro, tá sempre presente esse princípio do que você fala também. Geralmente sempre aparece a pergunta o Tiago comentou ali, a consagração da ayahuasca, né? Eu, particularmente, nunca fiz uso, nunca tomei nada. Então, eu sempre falo, ó, eu não sei porque eu não conheço, então eu não posso comentar nada, né? Porque eu nem vi, nem tive contato visual. Então, não pude nem ver a aura do preparado. Então, nem isso eu vi. Então, geralmente eu não comento nada, né? E quando aparece essa pergunta na caixinha de perguntas lá do Instagram, eu falo, olha, eu não acho. O que você acha da ayahuasca? Eu não acho nada porque eu Não é nunca. comigo, não. Porque eu assim nunca senti necessidade, nunca tive curiosidade Claro. de buscar, né? Então, assim, não penso nada. Claro. E a mim me falta a outra parte, né? O poder dos rituais iniciáticos alquímicos. Então, não poderia fazer uma comparação. Tipo, eu conheci muito pouco, assim, do que eu comecei a ver no curso da alquimia espagírica, mas ainda a gente não falava de rituais, só do processo, né? Que é um ritual em si mesmo, eu acho, né? Mas, é, mas eu acho, assim, bem importante a questão que você fala, por exemplo, eu não senti o chamado de me comunicar com essa planta, mas eu senti o chamado de participar em outras, e seja o que for, né, seja o processo que for, eu acho que sempre é importante a questão de, essa questão, né, de não entregar o poder não é da planta, né, o poder não está fora, né, porque senão a gente aí. Mas eu acho sempre importante, muito mais hoje em dia, né? Tipo, eu tô muitos grupos no Facebook, em espanhol, né? Que eu vejo, assim, a medicina sendo comercializada muito, assim, muito fácil, muito... e chega nas mãos de pessoas que você nem sabe? Eu tava pensando muito nisso ontem, enquanto essa conversa que a gente está tendo agora, e eu queria perguntar para você, Daniel, agora que eu vou fazer uma pergunta para você. O que você acha? Não, o que você acha da questão, assim, que eu sinto que a gente está vivendo um momento, como essa palavra em português, gente, nossa, um momento limite entre uma coisa e a outra, um umbral, né? Umbral. Um momento limite entre uma coisa e a outra, né? Que tem muitos anos, muito tempo de hermetismo com o conhecimento ancestral, seja de onde for, da selva, do Egito, de onde for. E o conhecimento está se abrindo, né? Já a gente vê isso com os livros do Castaneda, já a gente vê isso, por exemplo, com outras pessoas que passaram experiências parecidas, tipo Lynn Andrews, que teve experiências com nativas do Canadá, e tem, assim, vários personagens, assim, o conhecimento está se abrindo, né? O saber está se abrindo. E eu, muitas vezes, sinto que está se abrindo de forma muito rápida demais, como para poder ter um respeito por todos esses anos em que o conhecimento foi guardado, né, pelos avós e as avós. Tem os queros, por exemplo, do altiplano das montanhas bolivianas. Eles, por 500 anos, ninguém conseguiu encontrar eles. Ninguém, tipo, com aviões passando pelas montanhas bolivianas, ninguém achou eles. Eles estão descendo da montanha sozinhos, agora, estão compartilhando saber agora. Então, tipo, tem um limite aí que a gente está vivendo, que eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, e esse é o grande desafio, né? Entre abrir o conhecimento, mas abrir com respeito. O que você acha a respeito disso, Daniel? Desse processo de abertura? Sim. Na verdade, essa é uma história bem antiga, né? Vem poderia até situar das escolas de mistério do Egito. O conhecimento, já desde aquela época, né? Na verdade, até antes dos egípcios, mas vamos pegar assim, que é a cultura onde quem se interessa pelos estudos esotéricos ou químicos tem mais familiaridade, né? Então vamos pegar aqui do Egito para cá, para frente, né? A gente tinha ali a figura do faraó, da família, a realeza, né?
e abaixo dele tinha um corpo sacerdotal, né? E esse corpo sacerdotal é que tinha o controle administrativo, religioso, é, em alguns períodos até militar. E abaixo dessa classe sacerdotal, aí você tinha a, os ofícios, as pessoas, né, que desenvolviam os ofícios que faziam aquela grande máquina ali funcionar. Claro. Mas a classe mais poderosa era o corpo sacerdotal, né? E então, assim, o corpo sacerdotal era como, assim, a comparação talvez não seja a melhor, mas é que me ocorreu aqui agora, é como se hoje, por exemplo, aqui no Brasil, e boa parte aí dos países, principalmente de terceiro mundo, é como se fosse a classe, o funcionalismo, os servidores públicos, né? E porque muda os governantes, tal, mas aquele pessoal ali continua. Então, era assim o corpo sacerdotal. Então, eles tinham o interesse de preservar, de fazer com que a tecnologia, o conhecimento, ficasse restrito à sua casta, né, sacerdotal. Então, era o filho do sacerdote que se tornava sacerdote. Aquele artesão que ficava lá no fundo da cidade, dificilmente, a não ser por graça do faraó ou de algum sacerdote influente, né, se não fosse por uma dessas situações, ele jamais poderia ascender, né, ao nível do sacerdote. Então, isso ficou muito, muito tempo. E todas as vezes que teve uma tentativa de abrir mais, disponibilizar mais, tinha a ação contrária, né? Foi que, por exemplo, com a Amenhotep IV, né, que ele mudou o nome para Akhenaton, né, onde ele instituiu, né, na verdade, instituiu não, ele deu maior ênfase, porque o culto a Atom já existia, né, não foi ele que instituiu, ele só deu mais ênfase. Isso desagradou muito essa classe sacerdotal. Então ele abriu, né, mais, tornou mais acessível algumas coisas que antes não eram. Por causa disso ele morreu, né, e muito provavelmente por essa classe sacerdotal. Então o mundo ele veio funcionando assim por muitos séculos, sempre muito, muito, muito fechado. E quando alguém ascendia alguma religião, né, ascendia ao poder, ao controle, à influência, faziam com que as coisas, nada que fosse contraditório, ascendesse, né, colocasse em risco o seu domínio, o seu poder, né? Mas com o decorrer do tempo, isso foi se enfraquecendo. Então, por exemplo, em linguagem alquímica, a gente sempre tem os movimentos de contração e de expansão. Esse momento que a humanidade está vivendo é um momento de expansão, né? Claro. Onde muitos padrões foram quebrados, muitas ideias antigas já não têm tanta validade assim, né? Alguns ainda se sentem muito apegados a esse ciclo aí que está se encerrando, né? Na verdade se encerrou, né? Mas ainda tem uma certa influência, porque nada vai assim do 0 para o 1, né? Tem Claro. aquele período cinzento, né? Então nunca muda direto do preto para o branco e do branco para o preto, né? Nessa transição tem um cinza, né? Então a gente está saindo desse cinza, né? E está entrando na parte ali totalmente assim, de expansão, né? E sempre quando a humanidade passa por esses períodos de mudança de grandes fases, é sempre algo traumático, né? Igual quando a gente pega um corpo, seja um vegetal ou mineral, e leva para o laboratório, e a gente vai fazer um trabalho alquímico de retificação, o solve, né, que é de abri-lo, de separar as suas partes, e antes que tenha o coagulo, a gente precisa purificar, sempre tem perdas, né? E a perda, para quem é mais dolorida, para quem está perdendo, né? Ai, que E, interessante. e
Então, nessa fase, né, que a gente está saindo desse período aí cinzento e entrando quase 100% ainda na expansão, ainda está tendo muitos traumas, né? Então, a gente vê acontecimentos, né, a nível global. Isso aí estou falando de séculos, né? Isso não estou falando de anos, estou falando de séculos, né? Que envolve, né, uma constante adaptação nossa, né? Mas vai chegar, né, o momento onde esses acontecimentos serão menos traumáticos e vai ser aquela fase assim, onde as coisas, tudo se encaixa, tudo funciona, tudo fica em constante progresso, né? Até que venha uma nova fase. Então, toda a natureza, né, a gente inspira e respira. Nosso coração ele contrai e expande. Tudo precisa de um movimento, né, de Claro. contração e expansão. A natureza é assim, o universo é assim, né? Cada um na sua escala, cada um no seu momento. Eu estava pensando agora nos movimentos, tipo, eu estava falando antes do movimento da bicicleta, que era assim, depois a gente falou desse movimento. Eu acho, tipo, o gráfico para mim é muito importante para entender. A gente mesmo, assim, individualmente, cada um está também dentro no seu momento individual, da sua caminhada individual. A gente passa também pelos momentos de expansão e contração, dissolve e coagula, né? Claro. Quem tem mais idade aqui, vocês terão mais, obviamente, mais memórias e podem fazer agora o retrospecto e identificar períodos que foram muito mais difíceis, outros períodos de bonança, outros períodos de aprendizado. A nossa vida é assim, né? Total. Então, assim, o entendimento que eu tenho é basicamente esse. Deixa eu só olhar aqui comentários ou perguntas aqui. Pedro Sobral. Daniel, você enxerga a correlação entre os animais de poder do xamanismo e os rituais alquímicos? Eu vejo assim, eu não conheço, tá, xamanismo, nunca li um livro de xamanismo, mas o que eu posso afirmar com relação a animais, por exemplo, aqui atrás de mim, vocês estão vendo ali, não sei se dá para, peraí, acho que é o contrário aqui. Por exemplo, ali na mesinha ali tem uma estatuetazinha de uma águia dourada. Tem. Linda. Tem uma estátua dourada, uma águia dourada, né? A águia é um animal que, assim, que na minha visão alquímica, é um animal solar, masculino, ativo, poder, né? Liderança. Então, assim, cada pessoa ela veio ao mundo, né, com uma vocação, uma carga de habilidade, de facilidade, né, proveniente aí de ciclos anteriores. Então, para algumas coisas você naturalmente vai ter facilidade, para outras vai ter dificuldade. E esses animais, né, esse significado tem uma origem assim no seu próprio comportamento, né, da natureza. Ali é a fonte de tudo, né, o comportamento que eles têm na natureza. E outra assim, na interpretação, na leitura que a pessoa tem, né, desse animal. Então, por exemplo, a águia, por exemplo, a gente sempre vê ela voando alto, sozinha, raramente você vê com outros, e ela sempre ela de lá de cima, ela tem um olhar, né, a capacidade dela de enxergar é muito apurada, né, muito desenvolvida. Então, isso já traz para a gente o significado de visão, né, no longo prazo, visão. Então, isso são características que um líder precisa ter, né, ter visão de onde você quer chegar. Então, ela está lá em cima, em centenas de metros, e de lá de baixo ela vê um pássaro, um pintinhozinho, assim, né, um animalzinho pequenininho, e ela dá o seu rasante, quando ela vê, ela dá o rasante certo e vai aquele rasante certeiro. Então, a observação, né, dessa realidade, desse comportamento, trouxe interpretações, trouxe leituras, né, e ali a gente tem um arquétipo da águia, né, o líder, né, não desperdiça energia, tem visão, sabe onde quer chegar, né?
Então, quando a gente se toma emprestado isso, então, não que aquela estatueta tenha algum poder, sai algum raio dali, não é nada disso, mas toda vez que eu passo e olho para a águia, eu crio uma conexão desse arquétipo, né, desse significado, e com algo que isso mexe comigo de tal forma que essas qualidades antes latentes se manifestam com mais facilidade. É isso, pelo menos é dessa maneira que eu entendo que eu utilizo, né, os arquétipos, né? Agora eu não sei agora o que você pensa, o que você Você acaba de explicar perfeitamente. Eu não tenho mais o que dizer, porque é isso. De fato, é muito maravilhoso, né? Que você fala, eu nunca estudei xamanismo, nunca li um livro, mas muitas vezes, eu não estou falando gente que a gente não tem que estudar, né? A gente tem que estudar, tá ótimo. Mas é aquela visão pura, né? De quem ainda não se aprofundou em algum tema X, né? É, é invaluável, né? Porque tudo que você falou da águia é a medicina da águia, é justamente isso. Tipo, a águia se encontra, eu estava falando do oeste, né? Com o caminhar para trás, né? Os toltecas, então a águia se encontra na Porta Leste, é a guardiã do amanhecer, porque é aqui consegue se conectar com o sol do amanhecer primeiro que todo mundo, porque mora no alto, a capacidade de visão, é isso a medicina da águia. E é tão, na verdade, xamanismo é uma coisa que é muito prático, prática, né? É prática. E é muito simples, né? Porque tem, por exemplo, medicinas das animais de poder que tem a ver com algumas lendas, que talvez sejam muito representativas, muito importantes para alguma sociedade, mas para outras não. Por exemplo, se a gente vai ver a medicina do búfalo para os nativos norte-americanos, a gente vai ver que tem muita importância para eles, mas por uma lenda que é própria daquela cultura daquela região. Mas para mim não é importante, né? Para mim, talvez a medicina do búfalo seja outra. Mas tem uma fonte para sempre aprender da medicina dos animais de poder, que é o comportamento. Tipo, a melhor forma de você aprender qual é a medicina do animal é ficar quieto, em silêncio e observar o animal, viver. E aí já muito aprendizado, né? E essa é a medicina do animal, da principal. E tem muitas conclusões, muitos entendimentos que eu venho alcançando ao longo do tempo, e isso é um processo contínuo, muitas coisas que eu vou compreendendo, né, dentro da alquimia, são frutos de observação da própria natureza. Às vezes eu escrevo algum e-mail, faço alguma aula, alguma postagem, pergunto onde eu posso ler a respeito, qual é a referência. E algumas fruto, assim, é fruto de leitura, naturalmente, mas muitas não, é observação. Então, assim, olha, minha fonte é mesmo de Paracelso, é mesmo de Flamengo, observando a natureza, observa. E agora, por exemplo, falei antes aqui da questão, por exemplo, da ayahuasca, eu nunca nem vi, nunca tive nem contato visual, senão, porque se eu só eu já olhar, eu já vou tentar ver ali qual é a aura, qual é a frequência ali da aura. Né? Então, tem que ter, para conhecer, tem que ter esse contato. Então tem muitas, por exemplo, por que, por exemplo, a arruda é elemento fogo? Por que ela está relacionada ao chakra básico? Eu falei, olha, faz o seguinte, cultiva arruda, aí compra, você mora em apartamento, vai em algum lugar, compra pela internet semente de arruda, não sei se vende, mas sei lá, compra em algum lugar um galinho, planta, coloca aí num vaso, cultiva, sente o aroma dela, tenha contato, toca nela, fica parado ali olhando sem nenhuma pretensão. Aí você pega um galinho, vai lá, corta um galinho, coloca aí numa parede aí de cor branca, bem claro, e fica olhando ali, fica olhando. Vai chegar um momento, se você tem habilidade ali de enxergar a aura, você vai ver, aí vai começar como se fosse um dimmer que você vai aumentando a regulagem, vai acendendo a lâmpada, vai ter uma hora que você vai conseguir ver
uma luzinha em volta, uma tonalidade bem vermelhadazinha. Nossa. Então, qual é a frequência do chakra básico? Vermelho. Então aí você vai relacionar e você pega uma. Aí, opa, legal. E a arruda é muito fácil de você ver a aura porque ela tem muita energia. As plantas que vibram nessa frequência aí do vermelho, a gente tem uma facilidade de enxergar. Ainda mais se for cultivada por você ir lá, ter aquela interação, ela fica mais pulsante, né? Me vê com facilidade. Então, às vezes, perguntar por que essa planta aqui, desse aqui, cara, olha lá, cultiva essa planta, né? E olha a aura dela. Né? Não precisa de nenhum dom especial, é prática, acalma a mente, olha, respira fundo, pausadamente. Vai chegar a hora que você vai ver, isso não é uma qualidade só para. Escolhidas. Oi? Escolhidas. Isso é um sentido nosso, inerente ao ser humano. É prática, porque a gente é um sentido que a gente não é estimulado a utilizar, né? Muitos nem sabem que tem. É igual um músculo, ele está atrofiado. Conforme você vai malhando, você vai colocando ele em movimento, ele vai se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, já teve aqui, eu tinha uma planta que ficava aqui nessa mesinha ali onde está a águia. Ele parece um bambu. Alguns sites chamam de bambu da prosperidade. É pena que ele não está aqui. Depois eu te mando a foto dele. Ele, por exemplo, já tem. Aí eu li isso, né? Aí eu fui olhar. Peraí, eu tenho essa planta aqui. Aí eu fui olhar a aura dele. Ele já tem uma aura meio pro violeta. Nossa. Aí eu achei estranho, bambu da prosperidade, aí vira. Aí eu estava esperando assim uma outra cor, não estava esperando violeta, para você ver que não é sugestão mental. Eu olhei esperando uma cor. Aí depois eu olhei e era estava meio tom violeta. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu já encontrei outras referências de literatura, já falando coisas diferentes dele, que tem mais a ver ali com transmutar energias espirituais. Então por isso que ele tem por isso que eu vi aquela cor lilás, tem mais a ver com essa questão de transmutação de energias ali mais sutis, né? Então, assim, essas questões práticas de você experimentar, de você se lançar na observação, isso vai conferir um aprendizado que você não alcançaria de que se ficasse apenas restrito à leitura, a algo que já foi publicado. Né? Claro. E a gente muitas vezes não dá validez, né, para esses exercícios. Vamos supor, eles que estão fazendo essa formação com você, de repente você manda um exercício para eles, vai lá e observa suas plantinhas no quintal todo dia. Talvez a gente acaba não fazendo porque é tão bobo, né, que investir tempo nisso, mas esses são os exercícios mais legais, né, do mundo, porque também a apertura, né, abrem a possibilidade de compreensões, de percepções mais sutis ainda, né, e a gente às vezes, né, eu não vou fazer isso, não faça porque é fundamental. Nessa semana eu estava fazendo já, por exemplo, experimentos com a aura de pedras e cristais. Eu, por exemplo, eu vi que alguns cristais, eu vi que alguns eu não consegui ver nada e outros eu consegui ver com mais facilidade. Aí desses que eu vi, aliás, dos que eu não vi assim com tanta facilidade, aí o que eu fiz? Aí eu deixei eles no sol, assim, um dia no sol. Aí depois eu levei eles para dentro lá no laboratório, que lá tem a parede dessa cor, a cor clara assim também. E aí eu já consegui ver, depois deles ficarem o dia no sol, né? Que eles estavam sempre no ambiente fechado. E aí eu estou classificando, eu estou no meu caderno lá de laboratório, aí eu estou fazendo esse registro. Eu sempre tive essa coisa assim de olhar só as ervas, as plantas, né, e os incensos feitos com essas ervas, com essas resinas.
mas nunca tinha me atentado em olhar a hora das pedras e dos cristais. Então é algo que eu estou fazendo, né, Com isso. mais recentemente. Comenta, comenta essa pergunta aí do Tiago sobre o lobo. E como se vê o arquétipo e a medicina do lobo solitário? Pois o arquétipo do lobo geralmente está ligado ao sucesso da comunidade. É, pois é, porque o lobo, e é uma medicina que me toca muito de perto, né? Porque eu sinto que o lobo tem me acompanhado muito como peregrina, né? Como viajante. É, o lobo tem uma medicina muito complexa, muito rica, porque o lobo é um animal social, mas também, a sua vez, é um animal muito solitário, porque tem faces, né? Tem faces. Tem o lobo que sai para... O lobo é associado com a medicina do professor, por exemplo. Por quê? Porque ele sai... É, o lobo professor, e o lobo vai trilhar para saber qual é a trilha que tá chamando seu coração para caminhar. Então, ele não vai deixar nenhuma trilha sem andar, né, para saber qual é realmente a sua trilha. E tem momentos desse trilhar, né, desse andar, que o lobo passa fases de muita solidão, né? Mas o lobo tem uma outra fase que eu retorno para a tribo, como professor, né? Ele retorna para a tribo, para a família, para o clã, né? E a tarefa é de compartilhar de alguma forma o conhecimento, a sabedoria que veio das suas aventuras, do seu trilhar, né? Da sua expedição. Com a tribo, né? Com o núcleo, com a família. Isso eu senti muito também quando eu voltei. Foi um grande desafio, não foi fácil, né? Porque às vezes às vezes a tribo não quer ouvir, né? Não quer ouvir, porque a princípio não queria ver você sair, né? Então menos vai querer ouvir, né? Agora experiência. Mas o lobo tem uma medicina muito rica por isso, porque tem fases de solidão e tem fases de comunidade, né? Bom, vamos fazer então, aqui, vamos nos despedir. Então, vou pedir agora, Lorena, só para você fazer o fechamento aí, comentar se alguém quiser ter contato com você, fala aí dos trabalho que você faz, do serviço. Na aula lá eu vou colocar depois lá dentro da plataforma, eu vou colocar o link lá então não precisa se preocupar com o link. Só descreve aí o que você, o que você pode, em que você pode ajudar, né, quem precisar. Sim, com certeza. Então, agora eu estou principalmente trabalhando com astrologia, né? Uma questão da quarentena, né? Que não dá para fazer círculos. De qualquer forma, estou guiando uma formação junto com outra companheira, né? Mas já está fechada, o grupo já está fechado até o ano que vem, ou final desse ano, não sei, que tem mais a ver com a dinâmica de círculo meio misturado com formação, né? Mas principalmente eu trabalho com astrologia, são consultas astrológicas ou leituras de mapa astral inteiro, leituras de trânsitos, de revolução solar e tudo mais. E também os meses de solstício e equinócio, eu sempre trabalho com uma proposta de leitura de tarot xamânico. Por exemplo, agora em junho vai se abrir por todo o mês de junho, depois em setembro, dezembro e tal. As consultas eu faço à distância, porque se dá a casualidade, nessa situação de que eu costumo trabalhar com pessoas que moram longe de mim. Tipo, eu fiz 2 leituras já esse ano para Brasil, de mapa astral inteiro, depois muito com o pessoal da Espanha, do México, do Peru, da Colômbia, mas não se dá a trabalhar com a vizinha, né? Tipo, não se dá. Então, eu sempre trabalhei à distância, sempre trabalhei subindo as consultas com formato de áudio para o meu drive e passando o link para baixar para a pessoa. Qual é a linha de astrologia? A pergunta ali da Rita. Então, é uma mistura de muita coisa, né? Primeiro, por essa questão autodidata, né? Que eu tenho muito. Eu tenho Urano em casa 3, então, e em Sagitário. Então, tipo, eu descobri que não me dou muito bem com as processos de aprendizagem, assim, muito rígidos e conservadores, né? Então, tem um pouco de astrologia que minha mestra do México chama astrologia xamânica, que é uma linha que ela foi desenvolvendo
astrologia arquetipal, né, arquetípica, psicológica, e eu estou incursionando muito em astrogenealogia, que eu estou adorando, eu estou pirando. Você faz esse atendimento assim, pelo Zoom, pelo Skype, aí você grava o áudio e depois manda. Olha, geralmente o que eu faço é gravar o áudio como uma consulta, e depois eu envio para a pessoa baixar, né, mas se a pessoa quiser, também pode ser ao vivo. Até agora nunca se deu, né? Sempre foi por áudio. Entendi. Mas assim, você mistura muito essas linhas. Astrogenealogia, estou pirando. Tipo, ver a questão da árvore genealógica através do mapa astral, estou pirando com o meu próprio mapa, né? E eu estou incluindo essa percepção também às leituras de mapa astral de outras pessoas. E depois tem o Rito Espiral no Facebook, no Instagram, tem o ritoespiral.com, que é o site onde estão sendo compartilhados esses rituais de lua, e aí no site sai a janelinha para se inscrever no círculo de leitores, né, que eu estou compartilhando um e-mail por semana com a astrologia de cada fase lunar. Você montou também uma agenda lunar, né? Eu compartilho com as pessoas que se inscrevem, né? Eles ganham um PDF com um calendário lunar para o ano inteiro, e depois, cada semana, a astrologia da fase lunar que se dá essa semana. Só as astrologias das luas novas que eu estou compartilhando só pelo canal de YouTube. Depois é por escrito no e-mail. E é isso. Tá, legal. Então, juntamente com a gravação dessa aula, lá na plataforma, vou deixar os seus links aí, quem quiser aí seguir no Instagram, Facebook, YouTube, site, aí é só clicar lá. Então, eu agradeço, Lorena, por ter aceitado o convite, né? Eu acredito que tenha sido bastante inspirador, bastante proveitoso. Tomara. Né? Todos que acompanharam não só aqui ao vivo, mas para quem está assistindo, né, a gravação. Então, acredito que, no mínimo, você tenha ficado aí inspirado, inspirada a continuar a sua jornada com cada vez mais consciência, com cada vez mais significado e colher os benefícios, né, que uma entrega aí, alegre, apaixonada pode proporcionar. Então, inspirados para sair de mochilão agora que acabar a quarentena. É verdade. Então, eu te aguardo aqui no Brasil novamente, quando você estiver de passagem. Né? Eu também quero fazer a minha visita aí, né? Daqui a algum tempo. Fazer aí, eu quero fazer uma. Tem muitos lugares aí do mundo aí que eu preciso voltar, né? E a gente vai se ver ainda. Vem para Córdoba. Então, pessoal, mais uma vez, né, agradeço por acompanhar, né, até o final. Lá na plataforma vai estar ali, acompanhe lá no mural de avisos, né, as datas, né, da próxima aula, fiquem ali acompanhando, fiquem atentos aí ao e-mail, ao Telegram, quem participa no Telegram também. Receba aí o meu fraterno abraço e até a próxima aula.